Fala, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sei que novamente eu estou ausente do canal. A verdade é que eu estou trabalhando bastante, presencialmente, e aí o tempo que me resta, infelizmente, não é viável. Eu estou fazendo um esforço novamente, em pleno domingo, gravando aqui 8 horas, 8h16, que estamos começando o vídeo. Por quê? Porque eu acredito que esse assunto é um assunto importante. Os meus alunos do sétimo ano têm reclamado de não terem encontrado muitos exercícios na internet. E aí é a introdução para equações. Então eu preferi gravar um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que, infelizmente, na sala de aula não é viável. Bom, vamos falar de sequências numéricas, né? Assim, de modo geral, gente, bem geral mesmo. Você pode dizer que sequência numérica é uma sequência formada por números, né? Óbvio, né? Só que aí ela pode ter algumas classificações, tá? Eu classifico elas, primeiro, como sendo finitas ou infinitas. Vamos ver um exemplo de cada um? Vamos. Então, por exemplo, se eu tratar para você os divisores do número 10, todos os números que podem ser divisíveis, o 10 pode dividir e dar resto zero. Não, melhor, que pode dividir o 10, né? Desculpa. Bom, os divisores de 10 são, vamos lá, o próprio 10, né? O 5, o 2 e o 1. São somente esses. Então, observe que nós temos uma sequência numérica, mas essa sequência ela tem início e tem fim. Agora, uma sequência infinita. Exemplo, os múltiplos de 2, né? Eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, e lá vai a bolinha. Tem fim? Não, não tem fim. Então, é uma sequência infinita. Tá? Quanto à classificação de recursiva ou não recursiva, vamos determinar o seguinte, tá? Alguns critérios aqui antes de falarmos de sequência numérica. A primeira coisa é que elas geralmente vão ter um padrão, tá? Quando tiver um padrão, esse padrão a gente vai chamar de lei de formação. Uma lei de formação, tá? E cada termo nós vamos classificar ele de acordo com a posição dele. Aí vai de cada livro. O livro que eu estou usando com os alunos esse ano, nós classificamos cada termo. Vou baixar aqui. Ué, não está indo aqui. Tá, agora foi. Como sendo é, T1, T2, T3, T4, T5 e assim vai. Até que, ó, observem que o T1 é a primeira posição, o T2, segunda posição, T3, terceira posição, T4, quarta posição, assim vai. Então, até que tenha, por exemplo, lá no finalzinho, um certo Tn. Esse Tn é a enésima posição. É um N que, de acordo com o exercício, vai ser, sei lá, sétimo, oitavo, nono, enfim. Cada exercício o N vai ser um termo característico, tá? O termo que vem antes desse N, é, vou apagar aqui para explicar melhor. O termo que vem antes dele pode ser o Tn-1. Gente, observe que o índice eu estou fazendo menor do que o T, tá? Ele vem aqui, ó, vem bem embaixozinho, vem subscrito. Aí depois do n-1 é o T de n. Então vou dar um exemplo. Faz de conta que o n que eu estou calculando é o 8. Então 8 menos 1, 7. Então o sétimo termo vem antes do oitavo. E o próximo depois do n vai ser o n mais 1. E depois, n mais 2. Tá? Tem limite? Não, não tem fim. Tá? Okay? Isso é uma classificação geral. A gente já vai tratar de alguns exemplos para trabalhar isso. Bom, e aí, quanto à formação, ela pode ser recursiva ou não recursiva. Vamos tratar de alguns exemplos aqui. Exemplos de sequências. Ah, só para concluir minha linha de raciocínio que eu estava esquecendo, no meu caso aqui, eu utilizei o T1, T2, T3, tá? Mas vai ter casos, alguns livros, que vão utilizar o Azinho. Então, A1, A2,
A3, A4 e assim vai, tá? Isso, a letra inicial aqui não importa, é só importante vocês entenderem que o termo está indicando o primeiro, o segundo, o 3, tal, qual, o terceiro, o quarto, o quinto, assim vai. Bom, vamos tratar de alguns exemplos aqui. Exemplo de uma sequência numérica bem comum. Aqui, letra A. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e lá vai bolinha. Se você olhar para esse exemplo em específico, você vai entender que ele é o exemplo dos números, uma sequência dos números ímpares. Não é isso? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Então, você sabe que o próximo o número ímpar seria 15. E lá vai bolinha. Então, se você analisar isso, a gente já entendeu a sequência. Agora, ela pode ser recursiva ou não recursiva, de acordo com a forma que você vai interpretar. Por que eu falo isso? Bom, se você imaginar que, olha só, observe que o primeiro é o T1, né? Então, eu posso dizer que o T1 vale 1, correto? Eu posso dizer que o T2, o segundo termo, vale 3. E o T3 vale 5. Que o T4 vale 7. E o T5 vale 9. Então, vocês já pegaram a ideia, certo? Não vou continuar aqui todos, não. Tá. E aí, bom, eu posso interpretar isso como sendo da seguinte forma. Olha, o T2, ele pode ser escrito como sendo T1 mais 2. De fato, 1 mais 2, 3. Legal. E o T3, eu posso interpretar ele como sendo o T2 mais 2. Então, ó, o T3, que é o 5, é o segundo termo mais 2. Beleza. E assim vai, ó. O T4, que é o 7, eu posso dizer então que é o termo que veio antes. Olha, o T4 é igual ao T3 mais 2. E assim vai bolinha. Então, observe que para encontrar o T5, eu preciso achar o T4. Para achar o T4, eu preciso achar o T3. Para achar o T... Então, assim, é uma sequência que um termo vai puxando o outro. Nesse caso, a gente fala que a sequência ela é recursiva, tá? Para o início de estudo de sequência, a sequência recursiva ela te limita muito. Por exemplo, se você vai achar um centésimo termo, você vai ter que fazer 99 termos antes para achar o centésimo. Então, tem alguma forma de transformar ela não recursiva, isso é, o termo não depender do termo anterior? Claro que tem, tá? Então, vamos lá. Como que seria este caso aqui? Bom, observe que uma outra forma de escrever isso seria da seguinte forma. Vamos trabalhar aqui. Tá. Bom, eu posso dizer que o T1 vale 1 mesmo, né? O T2, ele pode ser escrito como sendo, eu sei que é 3, não é isso? Então, 1 mais 2 vezes 1. Legal, é 3, confere. O T3, que é 5, ele pode ser como sendo 1 mais 2 vezes 2. Legal, confere. E aí, ó, o T4, ele pode ser escrito como sendo 1 mais 2 vezes 3. Então, observe que o que eu estou fazendo aqui. Eu estou sempre pegando, lembrando que primeiro faz a multiplicação, tá? Primeiro, depois faz a adição. Observe uma coisa. Eu estou sempre pegando aqui, ó, eu estou fazendo uma relação desse camarada com esse camarada aqui. É sempre um a menos. Olha, quando era T3, eu fiz o 2 vezes o 2, que era 3 menos 2. Quando era T2, eu fiz 2 menos 1. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, lá na caixa prego, vou fazer lá o T10. Olha, T10 é igual a 1 mais 2 vezes 9. É sempre 1 a menos. Então, eu achei um jeito de encontrar o T10 sem ter que achar o T9, sem ter que achar o T8 e assim vai. Por isso que eu falo que essa sequência aqui não é recursiva. Por quê? Porque não é necessário achar o termo anterior. Bem? Então, como que seria para achar a fórmula da mesma sequência
forma diferente. Vamos deixar claro que uma sequência ela pode ter mais do que uma forma de se encontrar os termos, tá certo? Mais de uma lei de formação e todas elas serem corretas. Neste caso aqui de cima, eu vou encontrar, vai ser da seguinte forma: T de N, eu não sei quem que é o termo N, um termo genérico, é sempre o anterior, ou seja, N-1, lembra que eu falei disso anteriormente, mais 2. Tá? Essa seria uma forma padrão. Deixa eu marcar aqui. Um padrão, tá? T de N é igual a T de... é o anterior mais 2. Mas também tem outra forma, olha que bacana. Eu falei isso algumas vezes na sala, mas acho que poucas pessoas prestaram atenção. Eu posso fazer o seguinte, olha. O T de N mais 1, aqui vai dar uma bugada, presta bem atenção, é igual ao T de N mais 2. Como assim? Olha só, vamos tentar traduzir para vocês. Vamos supor que o T de N é 11, ok? O N está aqui. Então, o N mais 1 aqui seria o 13, né? No caso que eu estou falando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O sexto termo é o 11. Então, o sétimo termo seria o 13, né? Então, neste caso aqui, o N seria o 6, 6 mais um 7. Tá ok? Beleza. Então, olha só. O sétimo termo, N mais 1, é o anterior, que é o N, mais 2. Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma fórmula, só que eu arrastei. Olha, eu somei mais um em cada. Então, quem não entendeu, ó, vou apagar aqui esse marca-texto que vai ajudar. Ó. Se eu somar mais um aqui, vai ficar N mais um. Se eu somar mais um aqui, vai sumir com esse menos um, porque 1 menos 1 dá zero. Tá? Então, é como se tivesse realmente apagado esse menos 1, ficando só o N. Então, em outras palavras, eu estou somando mais um em ambos os termos. Eu estava fazendo, por exemplo, entre 9 e 11, fui joguei para 11 e 13, tá? Não sei se eu ajudei a entender melhor, a entender melhor isso aqui, mas é até um pouquinho complicado de explicar. Mas, de modo geral, é você, ao invés de você utilizar N e N-1, como sendo que veio antes do N, você usa N mais 1 e o N como sendo que veio antes do N mais 1. Certo? Acho que agora eu consegui esclarecer melhor para vocês. Então, só aqui nós temos duas formas de se escrever a mesma sequência. Qual que está certa? Ambas estão certas, gente. É muito incrível isso. Agora, vamos voltar aqui para sequências não recursivas, tá? O meu mesmo exemplo, vocês vão ver que tem uma terceira forma de escrever a mesma coisa. Olha que coisa louca. Então, ó, aqui nós estávamos vendo que é sempre o número do termo que está aqui, né? Menos 1, certo? Por exemplo, isso aqui é 10, aqui é 9, vezes 2 mais 1. É isso? Então, ó, se o termo fosse n, a sequência seria 1 mais 2 vezes o n menos 1. E pronto. Ó. Então, por exemplo, o décimo primeiro, termo de número n igual a 11. 1 mais 2 vezes 11 menos 1, 10. Tá? Então, assim vai, gente. Aqui nós já encontramos uma terceira forma. Olha que bacana. Tá? E assim vai. Vamos dar um outro exemplo. O exemplo dos números triangulares. O exemplo de números que podem representar triângulos. Então, olha só. Olha que bacana. O primeiro número é 1, porque o 1 forma um triângulo de lado 1, 1 e 1, né? O outro seria o 3, ó. Por quê? Porque eu consigo fazer um triângulo, não é isso? De lado 2, 2 e 2. Então, o próximo termo, seguindo essa sequência, ó, seria o 6. Vocês observam uma coisa, ó, nessa linha daqui, ó, já tinha uma bolinha. Aqui eu coloquei mais duas bolinhas. Aqui eu vou colocar 3 bolinhas. Então, no próximo, eu vou pegar as mesmas 6 bolinhas que estavam no anterior e vou colocar quantos? Mais 4 bolinhas. Tá certo? Então, olha que interessante. Aqui dá 10.
né? Outra coisa que eu posso observar é a diferença. A diferença do 1 para o 3 é 2. Do 3 para o 6 é 3, que é justamente as 3 bolinhas que eu coloquei. Do 6 para o 10 é 4. Então, seguindo a mesma lógica, o próximo número seria o 15. Porque eu vou pegar o anterior e somar 15. Ou somar 5. Opa, peraí. Eu ouvi pegar o anterior? Sim. Então, se você está pegando o anterior, já sabe que é uma sequência recursiva. Tá? Qual que é a lógica dessa sequência? Cada sequência vai ter uma lógica. E aí vale o raciocínio lógico de cada aluno. Para conseguir entender e ver esse movimento aqui. Para o segundo termo, observe que eu somei 2. Né? Eu peguei o anterior e somei 2. Para o terceiro termo, eu peguei o anterior e somei 3. Para o quarto termo, eu peguei o anterior e somei 4. Para o quinto termo, eu peguei o anterior e somei 5. O que isso quer dizer? Que lá no termo n, no Tn, eu vou pegar o anterior, vai vir aqui um t de n menos 1, e eu vou somar mais n. Pronto, achei a formulinha. Olha só, eu posso dizer que a lei de formação dessa sequência é o anterior, notem que eu estou colocando aqui, tá? Mais n. Então, ó, notem que a diferença desse n aqui é gritante, porque esse n aqui eu estou realmente somando. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E quando eu falo t de n menos 1, ou t de n, estou me referindo ao termo. E não necessariamente é o mesmo número. Tá? Vamos ver mais um exemplo. E aí já termina esse vídeo, que esse vídeo está ficando bem extenso, né? Tem já quase 17 minutos. Seria o seguinte, ó, 4, 7, 10, 13, 16, 19 e lá vai bolinha. Bom, o que você observa aqui? É uma sequência que para achar o próximo, ó, 4 para 7, eu somei 3. 7 mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16, mais 3, 19. Então, eu nem preciso falar que o próximo termo seria o 22, né? 19 mais 3. E aí depois 25 e lá vai bolinha. Bom, beleza. Então já sei que é o próximo anterior mais 3. Poderia dizer o seguinte, olha. O t de 1 vale 4. Eu dei a linha de largada, né? A linha de partida 4. E a partir do próximo, ou seja, t de n é igual a sempre o anterior mais 3. Para quando? Para quando n for maior que 1. Ou seja, quando n for maior que 1, o n for a partir de 2, de fato vai ser ó, n de 2, t2, o segundo termo, vai ser igual ao que veio antes, que é o 4, mais 3. Legal? Confere. Desse jeito a sequência está recursiva, tá? Lembrando que aqui, ó, n maior que 1 pode ser n maior que 1 ou pode aparecer assim, ó, n maior ou igual a 2. Quando tem esse sinalzinho aqui embaixo do maior, ele tá querendo dizer que pode ser o próprio número. Então, por exemplo, aqui, começa a contar a partir do 2, tá? Lembrando que a contagem de n é sempre os números naturais. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá vai bolinha. Certo? Bom, tá. Tem algum jeito, professor, de escrever isso sem ter que ser recursiva? Porque imagina, se eu quero achar o 50º termo, nossa, eu vou ficar andando até... Tem. E aí vale o raciocínio lógico do aluno. Não há um padrão, não há uma fórmula padrão para todas as sequências. Então, vale aí a interpretação do aluno. Vamos lá. Seria o seguinte, ó. T de 1 vale 4, né? O T de 2, que é o segundo termo, eu peguei o 4 mais 3, né? Vamos colocar assim, 3 vezes 1, certo? Que é o 7. O T3, eu peguei 4 mais 3 vezes 2, né? Porque eu fui somando mais 3 no anterior. Só que já tinha 3, somei mais 3. Tá, ó. Então já é 10, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10. O T4 é igual ao que estava aqui antes, mais 3. Ou seja, eu vou pegar o que estava antes, que era o 3 vezes 2. Ao invés de colocar 3 vezes 2, eu vou apagar aqui e vou colocar o 3. Perceberam? Espera aí.
Tem uma lógica? Tem uma lógica. Então, é sempre um a menos. Então, um certo t de n vai ser 4 mais 3 vezes o n menos 1. Você coloquei entre parênteses aqui. Tá? Essa seria uma forma. Aí, se você parar para pensar, tem outra forma de você encontrar o mesmo. E peraí, esse 4 aqui, a gente pode colocar ele como sendo 3 mais 1. Não pode? Claro que pode. Então, observe só. Eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar esse carinha. Vou mudar a cor para não causar confusão aqui para os senhores. Ixi, não trocou. Paciência. Não trocou. Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho aqui, pessoal. Ó, eu vou colocar o 4 como sendo 1 mais 3. Então, neste caso aqui, ó, né, que deu 7, eu posso até escrever isso aqui, ó, ao invés de colocar 1 mais 3 vezes 1, peraí, vamos mudar aqui. Não é 7 o segundo termo? Então, eu posso escrever o 7 como sendo 1 mais 3 vezes 2. Né? O terceiro termo não é 10? Então, peraí. Vou escrever isso aqui de outro jeito. Vamos escrever como sendo 1 mais 3 vezes 3. Pronto. Aí alguém vai parar e pensar, mas peraí, pessoal, peraí. Ficou igual, né? Então o T4 vai ser 1 mais 3 vezes 4. O T5 vai ser 1 mais 3 vezes 5? Sim. Tá. Então, peraí. Então, T de N é igual a 1 mais 3 vezes N? Sim. Bem louco isso, né? Então, é isso aí mesmo, gente, tá? Então, ó, olha só que interessante, pessoal. Que interessante. A mesma sequência, ela é recursiva, né? Aqui eu já encontrei várias formas de fazer a mesma sequência. Ela pode também ser não recursiva e na hora de você colocar não recursiva, ela tem duas formas de fazer. Isso assim, de cara, né? Vale a interpretação. É por isso que, por exemplo, tem exercícios no livro que eu estou trabalhando que dá para você marcar mais de uma alternativa como a certa. Tá? Te dá várias opções ali para você saber qual que é a forma correta. Tá? Bom, e eu falei que já ia terminar, mas eu vi um exercício aqui que eu achei interessante. Eu vou querer que vocês tentem fazer. Eu vou resolver, né? Lógico. Mas olha só, eu quero que vocês encontrem os primeiros termos. Vamos colocar aqui só os 4 primeiros termos, tá certo? Dessa sequência aqui, ó. Menos 2 elevado a n, quando o n for maior que zero. Então, ou seja, vai começar a partir do n igual a 1. Beleza? Para o vídeo, eu vou resolver. Parar o vídeo? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos que segue. Vamos resolver agora, ó. O t de 1 vai ser menos 2 elevado a 1. Ou seja, o próprio número, menos 2. O T2 vai ser o menos 2 elevado ao quadrado, né? Nós já trabalhamos expoentes pares e vai dar sempre positivo, não é isso? Ó, sinais iguais, positivo. T3 vai ser menos 2 elevado a 3. Então, nós já trabalhamos que quando é expoente ímpar, vai repetir o sinal da base. Isso aqui, se vocês forem pegar para resolver, vai dar menos 8. Tá? O T4 vai dar menos 2 ao quarta, expoente par, e isso vai dar 16 positivo. Então, aqui a gente já viu o seguinte, ó, repetindo as sequências numéricas, colocando aqui a sequência, vai ser menos 2, 4, menos 8, 16. Aqui a gente já tira alguns mitos. Primeiro, a sequência nem sempre, não é obrigado a começar por 1, não é obrigado a começar por um número positivo, pode ter fração, pode ter tudo, beleza? Não é obrigado também a ficar sempre todos negativos, todos positivos, enfim, cada sequência é uma, tá? Por isso que isso não está detalhado lá em cima. Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se gostaram, comenta, deixa um like, não deixe de compartilhar com seus colegas também. Um abraço.